sarando a terra ferida, graça e paz. Sentem-se, fiquem à vontade, estejam em casa, porque é assim que eu me sinto todas as vezes que subo a esse altar aqui, como se eu estivesse na minha própria igreja. Gostaria de agradecer a confiança e a amizade do pastor Vanderlei. Todos os pastores sempre me recebem com muito carinho, com um zelo muito grande pela nossa vida. E eu gostaria de dizer também que eu saí de casa hoje com uma missão. Você pode repetir? Missão. A de te ajudar a ajustar a rota da tua casa. E para isso eu gostaria de utilizar a experiência que a gente acumulou nesses quase 52 anos de namoro, noivado, casamento, na educação de 2 filhos maravilhosos que trabalham na obra do Senhor de uma forma muito comprometida. Deus me deu esse privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. Mas a frase que eu mais ouço quando eu estou ministrando em congressos de família é uma frase que, apesar de muito batida, muito repetida, muito dita, ela não fica velha, ela nunca deixa de ser verdadeira. E essa frase é: a família é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Você deve ter ouvido muitas vezes pessoas subirem ao altar e repetir essa frase: a família é um projeto de Deus. Mas o que ninguém te diz é que, apesar do projeto ter sido feito por Deus, você pode dizer amém? O projeto foi Deus quem fez. Só que a mão de obra que tem que edificar a nossa família é minha e sua. A mão de obra é nossa. O projeto vem de Deus, mas a edificação compete a mim e a você. E nós temos que entender que tem coisas que Deus vai fazer por nós. Tem muitas coisas que Ele vai fazer por nós. Só que tem coisas que Ele vai fazer através de nós. Amados, o problema que ocorre em muitas famílias é que o projeto que Deus nos entregou é extraordinário, perfeito, mas a mão de obra algumas vezes deixa a desejar. E é com o propósito de ajudar a igreja nesse entendimento que eu estou aqui hoje. Eu quero refletir com a igreja hoje sobre o Salmo 128, que nos apresenta uma família extraordinária. Talvez a família com a qual todos nós sonhamos. Mas antes de ler esse texto, eu quero compartilhar com vocês uma experiência interessantíssima. Trabalhando com famílias há quase 20 anos, nós constatamos que a maioria esmagadora dos problemas que abalam as nossas famílias estão concentrados em apenas 3 áreas. Eu disse quantas? 3. Talvez 90% dos problemas que afligem as famílias estão concentradas em apenas 3 áreas. Elas formam os 3 pilares que sustentam uma família. E por essa razão, quem quiser edificar uma família extraordinária, precisará edificar esses 3 pilares com muito zelo. Digo mais, se faltar estabilidade em apenas um desses 3 pilares, a casa, você sabe disso. E quais são esses 3 pilares, pastor? Grave isso. Ou a família está enfrentando dificuldades, porque a família tem um casal que lidera essa família, cuja relação conjugal é sofrível. E aí a família não vai ser uma família funcional. Ou então a família está enfrentando dificuldades, porque a relação entre pais e filhos é uma relação muito mal resolvida. E aí também a família não vai ser uma família funcional. Ou então a família está enfrentando dificuldades, porque a vida financeira está completamente desorganizada. E aí também a família vai viver dificuldades. E foi justamente a partir dessa descoberta que eu decidi focar o nosso ministério nessas 3 áreas. Você nunca vai me ver ministrando numa vigília, num evangelismo estratégico, não. Ou eu vou estar falando sobre casamento,
ou eu vou estar falando sobre educação de filhos, ou eu vou estar falando sobre finanças. Estudando a Bíblia Sagrada recentemente, eu constatei algo interessante. Na família do Salmo 128, esses 3 relacionamentos que eu mencionei, eles são exaltados. E por essa razão eu quero refletir sobre família hoje, olhando justamente para a família do Salmo 128. Queridos, a família do Salmo 128 precisa nos inspirar. Eu costumo chamar a família do Salmo 128 da família modelo da Bíblia. Acharam? Salmo 128. Eu vou ler, com certeza não é a sua versão, eu só trabalho sobre relacionamentos com versões modernas. Por quê? As versões de Almeida normalmente requerem um dicionário para você entender cada palavra que você nunca usou na vida. Pelo menos comigo é assim, eu não sei com você. Então eu gosto de versões modernas para tratar de relacionamentos, porque a gente lê e entende claramente o recado de Deus sem ter que recorrer a dicionário. Na minha versão, é a Bíblia Viva, está escrito assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. E eu fecho a leitura no verso 4. Essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos, palavra do Eterno. Você pode fechar os olhos mais uma vez, para nós orarmos a Deus pedindo graça a Ele? Senhor Deus Pai querido, rendemos graças a Ti, porque sabemos que é o Senhor que é o dono da igreja. Estamos aqui não para cumprir a nossa vontade, mas para obedecer aquilo que o Senhor falou no nosso coração. Por isso a minha oração é que ao final desta reunião, todos nós possamos sair por aquelas portas, com a certeza absoluta ardendo em nossos corações, que o Senhor nos trouxe aqui, para tratar particularmente com cada um de nós. E nós te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Mas antes de começarmos a refletir sobre esses 3 relacionamentos, que trata o Salmo 128, eu gostaria de considerar que muitos de nós que somos crente raiz, sabe aquele crente raiz? Nós ainda não nos demos conta disso. Grave isso. A edificação de uma família extraordinária não é obra do acaso. Pastor, como assim? Ouça, não basta querer que a nossa família seja bem sucedida, seja uma bênção, para que de fato ela seja. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos que a nossa família seja extraordinária, mas nem todo mundo conseguiu isso ainda, apesar de querer. Digo mais, não basta orar para que a nossa família seja transformada naquela família com a qual nós sempre sonhamos, para que de fato ocorra. E quando eu faço essa afirmação, percebe, eu não estou desmerecendo as nossas orações, eu não estou duvidando do poder de Deus, não é isso. Na verdade, o que eu preciso que você entenda é que Deus não vai edificar a nossa família por nós. Na verdade, Deus quer ver a nossa casa muito bem edificada. Posso ouvir um amém? Tanto isso é verdade que Ele nos entregou um projeto maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Ouça o que eu vou afirmar: o fato de servirmos a um Deus, o fato de servirmos a um Deus que opera milagres, não nos permite sermos negligentes. Amados, precisamos viver aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus 26, 41. E você sabe esse texto de cor. Quando Jesus disse que nós deveríamos vigiar e... Você conhece esse texto? É vigiar e orar. Isso porque a nossa vida espiritual pode estar muito bem fortalecida no Senhor, mas a nossa carne nunca se converte. A nossa carne sempre é fraca, e glória a Deus por isso, porque o Espírito supera a carne. Porque o Espírito é forte e a carne é fraca. E o que eu tenho visto muito nessa minha caminhada são pessoas que, apesar de orarem muito, uma vida comprometida com a oração, elas oram muito, mas vigiam. Aqui também, pensei que fosse só na minha igreja.
Amados, não basta orar todo dia, não basta jejuar toda semana se a gente não vigiar. Vigiar e orar são duas atitudes que se complementam. E perceba que coisa interessante, ao construir essa frase, Jesus teve o cuidado de colocar o ato de vigiar antes do ato de orar. Não é orar e vigiai, é vigiai e orai. E o que nós precisamos entender, como cristãos que somos, é que quanto mais a gente vigiar, fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina, menos vamos ter que orar, clamando por intervenção divina. Quanto mais obedecermos aos princípios bíblicos, menos vamos ter que clamar por um milagre de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero refletir nessa manhã. Eu quero conversar com vocês hoje muito mais sobre como devemos agir do que sobre como Deus age, porque a gente sabe como Deus age. Amados, quanto mais investirmos nesses 3 relacionamentos, mais estaremos protegendo a nossa família com relação à maioria dos problemas que podem nos afetar. Quanto mais bem resolvidos forem esses 3 relacionamentos, mais a nossa família ficará parecida com o projeto original que Deus nos entregou. Posso ouvir um amém da igreja? Aqui eu entro na essência do que Deus falou comigo. O primeiro relacionamento que trata o Salmo 128 está registrado logo no início no verso 2. Pastor, que relacionamento é esse? É o relacionamento da família com o dinheiro. O verso 2 começa dizendo que o nosso trabalho vai render muito. Mas tem um detalhe, e esse detalhe faz toda a diferença. Os recursos financeiros que forem ganhos deverão ser utilizados para proporcionar bem-estar à nossa família. E a pergunta que eu me fiz foi essa, eu não sei se você também está se perguntando isso. Se a família bíblica só se inicia a partir do casamento de um macho com uma fêmea, porque hoje em dia tem outros tipos de casamento, mas se a família bíblica começa quando um homem casa com uma mulher, porque será que Deus começa a descrever a família modelo pelo trabalho e pela renda, e não pelo casamento? E buscando respostas para essa lógica de Deus, eu descobri algo interessante. Eu entendi que trabalho e renda é uma condição obrigatória para que o casal possa pensar em casamento. Eu descobri que Deus estava nos ensinando que 2 jovens só deveriam falar em se casar, que 2 jovens só deveriam pensar em constituir a sua família quando eles tivessem condições de manter a sua própria casa. O sábio Salomão já dava essa instrução no Antigo Testamento de uma forma bastante clara, porque em um dos seus provérbios, Salomão fala algo interessante. Marque na Bíblia, depois você confere. Provérbio 24, 27, tem uma instrução de Deus através de Salomão. Fala assim: cuide primeiro dos seus negócios, defina a sua situação financeira, e depois comece a construir a sua casa, e então, e só então, e depois formar a sua família. Olha que receita de bolo, pastor Vanderlei. Olha que receita de bolo para nós. Ouça, eu não estou dizendo, eu não estou afirmando que alguém só possa se casar depois de formado, depois de um excelente emprego, casa própria, carro do ano, dinheiro na poupança. Não é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que o casamento ideal só deveria acontecer quando o casal tivesse condições de se manter, sem ter que depender de seus pais para tudo. Porque essa dependência total dos pais acaba gerando interferências perigosas na relação do casal. Por essa razão,
é que na ótica de Deus, o primeiro passo do ciclo do casamento é deixar pai e mãe. Ou não é? Quando Deus estava instituindo o casamento, ele falou assim, primeira coisa, deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe não é fácil. Por quê? Engloba pelo menos 3 áreas vitais para todo e qualquer casamento, se eu não deixar nessas 3 áreas. Primeiro, deixar geograficamente. Quem casa quer casa. É sair de perto. Deixar geograficamente. E depois, deixar emocionalmente. Talvez seja o mais difícil para as mulheres. Deixar emocionalmente. É não ficar levando todo o problema que acontece em casa para pai e mãe. E o terceiro, e é sobre isso que eu quero falar, é o deixar financeiramente. Tem que deixar financeiramente. O casal tem que adquirir autonomia financeira para gerir a sua vida. Mas voltando para o verso 2 que nós lemos. O verso começa afirmando que nosso trabalho vai render muito, mas o verso diz mais. Ele revela que esses recursos que forem ganhos, eles vão contribuir para a felicidade da nossa família. Ou seja, não basta acumular dinheiro. E eu vejo isso acontecer muito. Não basta acumular dinheiro. Se esses recursos não estiverem sendo utilizados para proporcionar bem-estar à família. E o que eu aprendi é que o dinheiro só vai proporcionar bem-estar a uma família se essa família souber lidar com o dinheiro. Porque a maioria dos problemas, eu não sei se você concorda comigo, mas a visão que eu tenho, a maioria dos problemas não ocorre pela falta de dinheiro, mas sim pela falta de sabedoria em lidar com o dinheiro. Queridos, famílias vivendo o caos financeiro, é uma área que eu trabalho muito, e elas estão vivendo esse caos financeiro não pela falta de recursos, elas estão vivendo um caos financeiro pela falta de organização. Queridos, quando eu assisto marido ou esposa, tanto faz um ou outro, chamando o dinheiro que ganha de seu, esse é o meu dinheiro, ainda enche a boca, é o meu dinheiro. Eu tenho a mais absoluta convicção de que esse casal ainda não está vivendo o projeto de Deus na área financeira, está longe. Porque depois do casamento, esse verbo, ou esse pronome vai ser usado muito poucas vezes. Na maioria dos casos, vamos trocar o meu pelo nosso. São casais que discutem quando o dinheiro falta, mas eles discutem também quando o dinheiro sobra. E o que fica claro para mim é que muitos casais ainda não aprenderam a lidar com o dinheiro. Interessante ver que alguns casais já juntaram as escovas de dente, há muito tempo, mas não conseguiram juntar ainda o dinheiro que ganham. Eu não sei a impressão que eu tenho. Posso falar isso, pastor Vanderlei? Parece que dormir na mesma cama é bênção, mas juntar o dinheiro na mesma conta é maldição. Pastor deixou, eu falo. Parece que tocar no corpo pode, mas tocar na carteira dá briga. Queridos, grave isso, você nunca mais vai esquecer. Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Jesus falou sobre dinheiro, ou sobre como lidar com o dinheiro, em mais da metade das parábolas que ele construiu. O pastor nunca tinha prestado atenção. Vai lá e confere. E não é porque dinheiro seja mais importante que a salvação, porque alguém pode estar pensando, mas peraí, alguma coisa errada. Será que dinheiro é mais importante que salvação? Não, não é. Mas sim porque é muito mais difícil organizar a vida financeira do que alcançar a salvação. Para alcançar a salvação é só crer com o coração e confessar com a boca. Mas organizar a vida financeira dá trabalho. Amados, quanto melhor administrarmos a nossa vida financeira, menos teremos que clamar por um milagre quando o mês for acabando.
E outro aspecto interessante é ver que existem na igreja pessoas que acham que não precisam cuidar da sua vida financeira. Sabe qual é o argumento que eu ouço muito? Pastor, para quê? Eu sou espiritual. Queridos, todos nós conhecemos pessoas que se dedicam bastante, que investem bastante na sua vida espiritual, mas são negligentes com a sua vida financeira. Você sabe como vivem pessoas que pensam assim? Você sabe como vivem pessoas que têm esse entendimento? Que basta cuidar da vida espiritual, porque a vida financeira não é importante? É que elas têm uma vida espiritual muito bem resolvida, mas normalmente vivem com a vida financeira toda enrolada. O que essas pessoas ainda não entenderam, ainda não se deram conta, é que nós não somos somente um espírito. Nós temos necessidades que vão requerer de nós recursos financeiros. Ouça o que diz, e Salomão realmente é um cara fera nessa área. Ouça o que diz Eclesiastes 10:19. Marque aí, Eclesiastes 10:19. O banquete é feito para nos divertir, e o vinho torna a vida mais alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Sem contar que por causa da situação financeira em que essas pessoas vivem, algumas delas acabam dando um péssimo testemunho. Na igreja elas são muito usadas por Deus, mas no bairro onde moram, estão devendo material de construção, na padaria, no açougue, no mercadinho. Infelizmente não tem tempo para a gente tratar profundamente disso, mas se eu tivesse que resumir esse primeiro ponto, eu diria que quem quiser edificar uma família abençoada, não poderá ser negligente com a sua vida financeira. Ponto até aqui, posso seguir? Segundo, talvez seja o último, não vou no terceiro, mas pelo menos no segundo eu vou. Segundo relacionamento importante, porque depois de tratar da nossa relação com o dinheiro, o Salmo 128 passa a tratar de uma outra área fundamental. E esse segundo relacionamento é aquele que está registrado no verso 3, na parte A, que diz assim: a esposa será uma fonte de alegria para o seu marido. E na versão amplificada do pastor Abner, o marido também deve ser uma fonte de alegria para a sua esposa, porque essa é uma via de mão dupla. O casamento que Deus projetou é aquele onde um cônjuge vive para realizar o outro. E esse segundo relacionamento é o relacionamento sobre o qual nós temos dedicado a maior parte do nosso tempo, é o relacionamento conjugal. Muito mais da metade do tempo que a gente investe ministerialmente é falando para casais sobre casamento. Mas a nossa experiência nos mostrou que não é tão difícil assim ser casado e ser feliz. Não é tão difícil assim. Um casamento abençoado requer de nós duas virtudes. Com duas virtudes dá para ser casado e feliz até que a morte separe. Primeira virtude, beleza. E segunda virtude, paciência. Pastor, não entendi. É só você saber como é que usa as duas. Quando tudo no casamento estiver indo às mil maravilhas, beleza. E quando tudo no casamento estiver indo de mal a pior, paciência. Gente, com beleza e paciência a gente vai casado até que a morte separe. Mas esse é o relacionamento que eu mais gosto de falar. O que a gente precisa entender é que não se mede a qualidade de um casamento pelo tempo de casados. Não se mede. No projeto original de Deus, muito mais do que permanecermos casados, precisamos viver felizes. Queridos, um casal que vive uma relação conflituosa jamais vai conseguir edificar uma família abençoada. E o segredo para viver uma vida conjugal em alto nível é investir na realização do outro. Quem fizer isso vai descobrir
que a sua realização pessoal vai ser uma consequência do investimento no prazer do outro, vai ser uma consequência do investimento na realização do outro. Ouça o que eu vou afirmar: aqueles que vivem uma relação conflituosa, mesmo que continuem casados, estão longe de viver o projeto original de Deus para o casamento. Queridos, ouça o que eu vou afirmar: para que uma família seja forte, é fundamental que o casal que lidera essa família viva uma relação onde haja transparência, onde haja amor, onde haja respeito. Posso ouvir um amém? Eu acho muito estranho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho estranho quando eu vejo pessoas dizerem que vivem na mais absoluta comunhão com Deus, mas você vai se aproximar delas e descobre que elas vivem uma relação conjugal sem comunhão alguma. Eu conheço pessoas que até dizem que amam a Deus, mas não são capazes de dar uma única prova de que amam o cônjuge. Ouça o que diz 1 João 4,20. Ouça o que diz 1 João 4,20. E eu vou trocar uma palavra aqui propositalmente. Eu não quero escandalizar ninguém. Eu vou trocar uma palavra bíblica propositalmente para você entender o propósito daquilo que eu vou dizer. 1 João 4,20 fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu cônjuge, é mentiroso, é mentirosa. Mas pastor, na minha Bíblia está irmão. Faça a leitura que você quiser. Mas o verso diz mais: pois quem não ama o seu cônjuge, a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Eu não tenho tempo para me aprofundar nesse relacionamento, mas é fundamental que você entenda o seguinte: depois da nossa relação com Deus, a relação na qual você tem que investir mais tempo é na relação conjugal. Se eu tivesse que resumir esse segundo ponto, eu diria que quem quiser edificar uma família abençoada, não poderá descuidar do seu casamento. Posso ouvir um amém? E o terceiro e último, acho que o tempo vai dar, terceiro e último relacionamento que trata o Salmo 128, tem a ver com o que está dito no verso 3, mas na parte B. Ouça o que diz na parte B do verso 3: seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Amado, esse último relacionamento tem roubado a paz de muitas famílias da nossa igreja. Aqui eu entendo que o Salmo 128 está chamando a nossa atenção para a importância de dedicarmos um tempo de qualidade no relacionamento com os nossos filhos. Pois esse verso fala de filhos sadios, reunidos à volta da mesa com os seus pais. E quando Deus fala em filhos sadios, Ele não está falando somente em filhos fisicamente sadios, e eles serão fisicamente sadios, posso ouvir um amém? Mas não é só isso, não é só de saúde física que os nossos filhos precisam, os nossos filhos precisam também de saúde emocional. E por último e não menos importante, os nossos filhos precisam ser criados em um ambiente que promova neles saúde espiritual. Os nossos filhos precisam ser espiritualmente sadios. Que a grande verdade é que não existe saúde física sem saúde emocional. E não existe saúde emocional sem saúde espiritual. O que me permite concluir que, se isso é verdade, a nossa maior responsabilidade em se tratando desse papel de pais dos nossos filhos é ensinar a eles a importância deles desenvolverem uma relação pessoal com Deus. Os nossos filhos não podem ser eternamente dependentes da nossa relação com Deus. Os nossos filhos não podem viver uma vida se relacionando com Deus como netos. Deus não tem netos, Deus só tem filhos.
nós temos que ajudá-los, para que eles conheçam o Deus que a gente serve. Amados, temos que inspirá-los, temos que desafiá-los, temos que encorajá-los, a que eles assumam essa sua condição pessoal de filhos de Deus. E no mundo que nós temos vivido, existem cada vez mais barreiras para atrapalhar essa nossa relação com os nossos filhos. Já percebeu que dificuldade que é para uma família reunir uma vez por semana? Eu não falo nem todo dia, mas reunir uma vez por semana, pais e filhos na mesma mesa para uma refeição. Que dificuldade, que dificuldade. E às vezes a família até está reunida fisicamente à volta de uma mesa. Eu vejo muito isso em restaurantes. Às vezes a família está toda reunida à volta de uma mesa, mas está cada um no seu smartphone, cada um passeando pelas suas redes sociais. E agindo assim, a gente até fica sabendo o que está acontecendo na casa do vizinho, a gente até fica sabendo o que está acontecendo na casa do amigo. A gente só não fica sabendo do que está acontecendo dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, no seio da nossa família. Queridos, eu creio que alguns pais perderam a importância, perderam noção da importância de investir um tempo de qualidade com seus filhos. A impressão que eu tenho é que, por não conseguirem dedicar um tempo de qualidade aos filhos, tem pais que sentem a consciência acusando eles o tempo todo. Eles são constantemente acusados pela sua consciência de que não estão dedicando um tempo de qualidade aos filhos. Você sabe qual é a consequência desastrosa desse comportamento distorcido, dessa sensação? É que ao invés de buscarmos fazer com que os nossos filhos nos respeitem, e essa deveria ser uma preocupação nossa, ensinar aos nossos filhos que eles são debaixo de autoridade, nós estamos muito mais preocupados, estamos o tempo todo tentando fazer com que os nossos filhos nos amem, e não que nos respeitem. Só que o que nós não nos damos conta é de que é impossível que um pai ou uma mãe seja amado por um filho ou por uma filha que não o respeite. Respeito vem antes de amor. Ninguém ama a quem não respeita. Queridos, para que os nossos filhos possam ter esse entendimento, nós vamos ter que mudar alguns comportamentos, vamos ter que corrigir a rota de algumas atitudes nossas, para que possamos ser amados pelos nossos filhos. Nós temos que conquistar primeiro o respeito, a confiança e a admiração deles. E aqui entra um princípio que tem sido muito negligenciado nos nossos dias, nessa relação entre pais e filhos, que é a relação preciosa de toda a família, porque é neles que a gente deixa o nosso legado. E o que tem sido esquecido nessa relação é o princípio da autoridade. Parece que é um princípio que está em desuso. Queridos, nessa relação entre pais e filhos, é necessário que haja carinho. Posso ouvir um amém? Amor, respeito, amizade, confiança, tudo isso. Mas nós não podemos nos esquecer de que essa relação tem que estar debaixo do princípio da autoridade. Antes de sermos amigos dos nossos filhos, nós somos autoridades sobre a vida deles. Sabe onde é que muitos pais erram? Gravem isso. Filhos adultos precisam de nós, de uma coisa apenas. Quando eles chegam numa idade adulta, eles vão precisar de nós, sabe o quê? Que a gente auxilie eles a exercer a sua autonomia. Eles já receberam tudo que tinha que receber.
Nós temos que encorajá-los a que eles comecem a assumir os seus desafios pessoais. Então, o filho adulto requer autonomia. Filho adolescente, que é uma idade problemática, vão requerer de nós supervisão. Vamos ter que supervisionar a vida deles. Agora, filhos pequenos vão precisar receber de nós toda a instrução necessária. Somos nós quem temos a responsabilidade, não a escola e não a igreja. Somos nós quem temos a responsabilidade de ensinar a eles tudo o que eles precisam saber. E mais, eles têm que ser ensinados a obedecer a essa instrução que eles recebem de nós. Eu tenho aprendido que todo o processo da perda de um filho, todo o processo da perda de uma filha, começa a acontecer a partir do exato momento em que esse filho ou essa filha deixa de reconhecer a autoridade dos seus pais. Grave isso: quando um filho ou uma filha deixa de reconhecer a nossa autoridade, eles estão a um passo de se perderem. Queridos, se os nossos filhos não forem ensinados a se submeterem à nossa autoridade, não esperem que eles se submetam à autoridade de ninguém. Que dirá de Deus? Que dirá de Deus? Aí é que eles vão se submeter mesmo. Queridos, para sermos bem-sucedidos nessa difícil tarefa, nós vamos ter que exercer a autoridade sobre os nossos filhos com muita sabedoria. É pedir a Deus. A palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. E tem que ter sabedoria mesmo, porque sem esse cuidado, nós não vamos perder somente a autoridade deles, não. Sem esse cuidado, nós vamos perder também a amizade deles. Queridos, grave isso. Eu tenho visto isso nas igrejas. Grave isso. Nós não podemos permitir que a nossa casa se transforme num grande orfanato. Pastor, não entendi. Você sabe qual é a grande característica de um orfanato? Um orfanato é um local cheio de crianças carentes. Posso ouvir uma misericórdia? Carente de amor, carinho, de atenção. É um local cheio de crianças com feridas na alma. Você sabe para onde está olhando uma criança que está num orfanato? Ela não está olhando para dentro de casa, ou para dentro da sua casa, que é o orfanato. Uma criança dentro de um orfanato está olhando para a rua, porque na cabeça delas, um dia vai entrar por aquelas portas alguém que vai me tirar daqui e vai me levar para uma casa e vai me dar o que eu nunca tive. E tem gente na igreja com filhos olhando para a rua e não para dentro de casa. Queridos, não duvide, o inimigo é sagaz. Eu não quero profetizar bênção, ou não quero profetizar maldição sobre a vida de ninguém. Eu quero te alertar. Eu quero fazer você pensar. Não duvide do inimigo. Se tem uma coisa da qual ninguém pode acusá-lo, é de ser preguiçoso. Isso ele não é. O bichinho trabalha dia e noite. E sabe qual é o alvo preferido dele? Família. Ele vai mandar um delinquente para dizer que ama a nossa filha. Ele vai mandar uma prostituta dizer que ama o nosso filho. Se você tiver chegado primeiro e derramado esse amor sobre eles, o inimigo não vai ter sucesso. Porque o risco é que chegue alguém dizendo que vai dar a eles o amor que eles deveriam receber dentro de casa. Temos que ser dentro das nossas casas a personificação visível desse Deus invisível que a gente serve. Os nossos filhos têm que ver a bondade de Deus em nós. E eu fecho aqui, meu tempo já está se esgotando. O texto que a gente leu começa e termina dizendo quase a mesma coisa. Interessante. O trecho que a gente leu do Salmo 128 começa e termina, versos 1 e 4,
com um texto muito semelhante. Verso 1: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Aí nos versos 2 e 3 que a gente leu, o texto descreve como deve funcionar a família que Deus projetou. Nos versos 2 e 3. E termina o trecho termina no verso 4, onde está escrito assim: essa é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e obedece aos seus mandamentos. São 2 versos que falam de temor e obediência, mas que no meio tem uma descrição detalhada de como deve funcionar a nossa família. O que Deus quer nos ensinar hoje é que vida familiar e vida cristã precisam receber de nós a mesma atenção. Vida cristã e vida familiar precisam receber de nós o mesmo cuidado. Creia nisso. Nós só vamos conseguir edificar a família com a qual nós sonhamos se estivermos vivendo dentro das nossas casas os princípios que Deus estabeleceu. E uma das coisas que nós temos que entender é que na escala de prioridades de Deus, família vem antes de igreja. Sabe quando é que a gente confunde achando que igreja é Deus? Não, igreja não é Deus. Em primeiro lugar tem que estar Deus. Em segundo lugar, família. Depois é que vem a igreja. Não agrada a Deus. Ouça, não agrada a Deus ser um obreiro aprovado na igreja, se você for um obreiro reprovado dentro da sua própria casa. Em outras palavras, nós só vamos conseguir viver esses relacionamentos sadios que estão nos versos 2 e 3, se antes de mais nada estivermos vivendo em submissão ao que Deus diz nos versos 1 e verso 4. Queridos, nós só vamos conseguir edificar uma família extraordinária se decidirmos viver aquilo que Deus tem nos ensinado. E eu fecho aqui, porque meu tempo já foi embora. Eu fecho aqui dizendo o seguinte: sabe onde é que a gente erra? Quantos aqui ainda tem familiares a serem ganhos para Cristo? Dê um sinal. Grave isso no seu coração. O processo que dá certo é esse. Eu vejo muita gente tentando ganhar familiares para Cristo, trazendo-os para a igreja, como sendo a primeira atitude, é convidá-los insistentemente, todo culto da igreja, convidá-los a vir para cá. Só que eu preciso te informar que essa não é a estratégia mais eficiente. Sabe como você vai ganhar os seus familiares para Cristo? Primeiro, você ganha para você. Depois você ganha para Cristo. E aí depois você traz para a igreja. Posso ouvir um amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar. Eu não sei em que estado está a tua família, mas eu sei de uma coisa: andar em comunhão com Deus e negligenciar a família não agrada a Deus. Se eu tiver a oportunidade de voltar aqui, eu vou falar sobre um homem que fazia isso, o rei Ezequias. Sabe o que Deus disse para ele? Põe tua casa em ordem, que o estado em que a tua casa está machucando o meu coração. Então pense nisso. Eu não sei o estado em que a tua casa está, mas eu sei de uma coisa que o rei Ezequias fez, e você pode fazer hoje. Pode haver sentenças de morte sobre a vida de qualquer pessoa da tua casa. Ouça, pode haver sentenças de morte sobre a vida de qualquer familiar teu, assim como existia sobre a vida de Ezequias. Mas a palavra de Deus diz que antes do profeta Isaías sair pelo pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, eis que eu te sararei, acrescentarei aos teus dias 15 anos, te livrarei do rei da Síria,
uma coisa aquele homem fez, se você fizer, eu tenho certeza que o resultado será o mesmo. Pastor, qual? Sentenças de morte sendo canceladas. Uma coisa ele fez, ele permitiu, na sua oração sincera a Deus, que o seu espírito testificasse com o Espírito Santo de Deus, que ele estava assumindo um compromisso, de uma vez levantando daquele trono, caminhasse em direção a colocar a sua casa em ordem. E para Deus isso foi suficiente, para que uma sentença de morte já lançada, já liberada por um homem da credibilidade de Isaías, fosse cancelada. Se você assumir um compromisso com Deus hoje, de colocar a tua casa em ordem, você pode ainda não conseguir colocá-la no primeiro momento, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, a hora que você plantar no teu coração isso, esse desejo ardente de colocar a tua casa em ordem, todas as sentenças de morte que podem estar sobre a vida de qualquer familiar seu, serão colocadas por terra agora em nome de Jesus. Mas ele tem que testificar no teu espírito esse teu compromisso. E é isso que eu quero que você faça agora. Durante essa oração, busque a Deus, busque a tua sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, e consiga transmitir a Ele esse teu compromisso. E eu tenho certeza que você sai daqui diferente como você entrou. Pela tua cabeça, eu quero orar por você, aí no seu lugar mesmo. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos e te bendizemos. Sabemos, Pai, que famílias têm sido assoladas nesse tempo, nesse momento, nessa etapa que estamos vivendo aqui nessa terra. Agora como nunca, o inimigo tem sido realmente implacável contra as famílias, e eu tenho certeza, Pai, que isso tem uma solução, isso pode ser superado, isso pode ser mudado. Os teus filhos estão agora em espírito, clamando a Ti, buscando o Teu Santo Espírito para, em comunhão, em conexão com o Senhor, transmitirem ao Senhor esse compromisso, esse desejo ardente, de começarem a caminhar em direção a colocar a sua casa em ordem. E eu tenho certeza, Pai, que isso será uma questão de tempo, porque é o Senhor quem vai dar estratégias, porque as ferramentas eles já receberam. Agora o que eles precisam receber do Senhor é a estratégia que eles vão utilizar para colocar essas ferramentas em prática. E eu tenho certeza que em curto espaço de tempo, pessoas subirão a esse altar para testemunhar a transformação que o Senhor proporcionou a cada uma delas. Eu peço seja assim, mas conhecendo Deus a quem nós servimos, já te agradeço. Deus, muito obrigado. Assim nós oramos, no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus. Você pode dar um amém? Você recebe essa palavra?